fleumático. Pedro era sanguíneo. João era mais introvertido. João não fala muito, mas a sua presença conta bastante. Porque você vai perceber, João sempre com Jesus nos momentos que ele mais precisava. Inclusive é João quem é o único dos discípulos que permaneceu com Jesus durante todo o processo da crucificação. Jesus, ele tem uma comitiva de 70 discípulos. Dos 70, 12 ele escolheu para andar com ele e serem apóstolos. Dos 12, 3 se tornam mais chegados: Pedro, Tiago e João. E você vai encontrar eles juntos quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro, no monte da filha de Jairo, no monte da transfiguração e no Getsêmani, quando Jesus precisou de amigos para orar com ele. E dos 3 mais chegados, um tinha intimidade suficiente. De todas as vezes que se assentavam ao redor da mesa, ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E este é João. João é aquele que, escrevendo o Evangelho de João, ele não cita o seu próprio nome, porque ele entende que não é ele que tem que aparecer, é Jesus que tem que crescer. E quando ele vai falar dele mesmo no seu Evangelho, ele diz assim: aquele a quem Jesus amava, ou o filho de Zebedeu, ou o outro discípulo, filho do trovão. Jesus até apelidou ele carinhosamente como filho do trovão, porque teve uma vez que ele e seu irmão Tiago, indignados porque os samaritanos não quiseram receber Jesus, eles disseram assim: permita-nos orar ao Pai, e que Deus manda fogo do céu e consuma os samaritanos. Então Jesus olha e diz: não, gente, não é assim não. A gente vai ganhar ele, mas não é na força, não é na violência. Aí Jesus apelida João carinhosamente de filho de trovão, até porque em outras ocasiões havia uma certa disputa entre os discípulos. Eles queriam saber quem era o maior entre eles, quem seria o maior no reino dos céus. Outro dia Salomé chegou para Jesus e disse: permita que meus filhos, um sente à sua direita, outro à sua esquerda, porque eles ainda inocentemente achavam que estar com Jesus era uma disputa de posição, e estar com Jesus não é ganhar, estar com Jesus é perder a sua vida por amor da causa do Evangelho, perder privilégio, perder prestígio, mas entendendo que há um galardão preparado para aqueles que amam, aqueles que se entregam, aqueles que buscam a face do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então existem algumas diferenças entre Pedro e João. Quer ver? João tem uma capacidade intelectual diferente da de Pedro. Pedro é um camarada extremamente usado, mas João tem uma inteligência. Ele escreve o Evangelho de Jesus, primeira, segunda, terceira epístola de João, e de quebra ele ainda escreve o Apocalipse, enquanto Pedro só escreveu 2 epístolas. Pedro é extremamente usado, porém João é um camarada mais inteligente, mais culto. E isso é interessante, porque o texto que lemos diz que Pedro e João subiam juntos. Ué, Renan, se eles são camaradas completamente diferentes um do outro, como é que eles sobem junto? Porque, gente, o propósito que nos une sempre será maior do que a diferença que nos separa. Quer ver um exemplo disso? Quando eu casei com a minha princesa, eu disse sim para ela, ela disse sim para mim. E eu entendo que eu sou uma pessoa completamente diferente da minha esposa. Minha esposa é completamente diferente de mim. Eu tenho um comportamento diferente dela, ela tem um comportamento diferente do meu, o genes dela é diferente do meu, a nossa criação, tudo é diferente. Mas quando eu dei a mão para ela e disse sim para ela no altar, eu estou dizendo: o propósito que nos une é muito maior do que a diferença que nos separa. Quer ver? Você está num culto, isso aqui é uma reunião de santos, uma reunião de pessoas. Você chegou, sentou do lado dessa pessoa que está do seu lado, e essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa completamente
completamente diferente de você. Você está do lado de alguém, de repente você nem conheça a pessoa que está do seu lado. Mas quando nós entramos no templo, nós entendemos, tem algo que nos une, indiferente das diferenças que nos separam. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, mesmo sendo diferentes, o propósito os aproxima e faz com que ambos subissem juntos. Renan, o que eles foram fazer no templo? Orar. É claro que eles não eram acostumados a ir ao templo, pois quando eles ainda estavam com Jesus no seu ministério itinerante, Jesus ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, então Jesus não tinha muito tempo para estar no templo. Você encontra Jesus mais em sinagogas do que no templo em si. Quer ver outra feita que Jesus vai ao templo? Jesus vai ao templo, quando ele chega no templo, ele quebra tudo. Renan, por que ele quebra tudo? Porque fizeram o templo de comércio. Agora, deixa eu te explicar um negócio. Quando Jesus quebra tudo porque fizeram do templo comércio, não está dizendo porque tem gente que o pregador vem, o cantor, até mesmo o pastor, apresenta um livro, um DVD, um material, alguma coisa, e tem gente que diz, está fazendo da igreja comércio. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Jesus, quando quebra tudo no templo, é porque os cambistas estavam vendendo animais, pombas, ovelhas, sacrifícios. Para quê? Para que quem subisse a Jerusalém, chegasse no templo e lá no templo comprasse a sua oferta. Só que oferta para oferecer a Deus não se compra na igreja. Culto se prepara em casa. Sacrifício se prepara em casa. Eu não tenho que chegar aqui para entregar alguma coisa. Eu tenho que preparar em casa o que eu tenho que entregar aqui. Então, quando Jesus vê os cambistas dentro do templo, ele diz, não, a casa do Senhor é casa de oração. Não covige ladrões, porque tem gente tentando roubar a oferta. Tem gente tentando roubar o sacrifício que é oferecido a Deus. Então, Jesus, quando vai ao templo, algumas coisas não acontecem muito bem, porque Jesus tem uma certa dificuldade com a hipocrisia daqueles homens que estavam no templo. Então, quando Pedro e João estão subindo ao templo, isso é interessante. Porque quando eles chegam no templo, olha o que o versículo 2 diz. Estava na porta do templo um homem coxo mendigando. Olha a situação deste homem. Ele era mendigo e coxo. Renan, o que ele está fazendo lá? Todos os dias alguém carrega ele, coloca ele na porta principal das 9 portas que davam acesso ao pátio. Essa porta formosa é a porta principal. É uma porta bonita, pois era uma porta feita de bronze, e quando o sol refletia nela, brilhava como se fosse ouro. E, estrategicamente, quem carrega esse coxo coloca ele lá, para pedir esmola aos que entravam. E o texto diz que todos os dias ele era posto junto à porta. Renan, qual é o problema? Está mendigando na porta do templo? Não. Por que não? Porque a situação desse homem não é o problema. O problema é aonde ele está.